É possível mudar a cultura de uma empresa? Quando a gente fala de cultura, eu acho muito legal essa palavra cultura e a gente Aham, não para pensar no que ela significa. sim. Cultura é um conjunto de hábitos que a gente faz sempre. Isso é Uhum, a sua cultura. Sua cultura é qual que é a sua cultura no trânsito? Você dá seta para mudar? É o seu hábito. Você uhum, respeita o farol? É o seu hábito. Qual que é a sua cultura de segurança? Né? Você toma um cuidado quando você vai em algum lugar? Enfim, tem várias culturas. A cultura dentro da empresa. Quais são os hábitos dentro da empresa? Como que a gente muda isso? A gente uhum, sabe que as empresas no Brasil, na sua grande maioria, tendem a ser mais conservadoras no pensamento uhum. e muito fechadas à inovação, e às vezes até compram o discurso da inovação, nossa, é lindo na rede social, blá Uhum, blá blá, blá, mas no dia a dia não funciona. uhum. Como que muda uma cultura e quem tem o poder dentro da empresa de mudar essa cultura? Legal, ótima pergunta também. Primeiro, acho que ajudando aí, complementando o que você falou, para mim, você quer descobrir uma cultura de uma empresa, sabe como é que você faz? Põe crise. Você quer saber a cultura da sua empresa? Pega aí os primeiros 2 meses da pandemia. Essa é a cultura da sua empresa. O que ela fez? Deu crise, você vai ver, porque que é a cultura? Porque a gente sempre olha a cultura como aquele quadro que está na parede. Uhum. A cultura são as pessoas que habitam a empresa. Então a gente sempre terceiriza, né? Não, a cultura são os outros. Eu sou parte da cultura. Então, como você muda a cultura, e as pessoas às vezes me perguntam, cara, eu não consigo empreender, ou a empresa é muito conservadora. A gente tem que fazer uma leitura de empresa. Então, você quer saber a cultura da sua empresa? O que aconteceu numa crise? E a crise pode ser, olha, vendas caiu, puta, teve um imposto novo, deu crise, deu ruim. Qual foi o comportamento da empresa? Essa é a cultura da sua empresa. E aí você tem que fazer o seguinte censo pessoal de carreira. Qual que é a minha capacidade de influenciar essas pessoas? Lembra a força da corrente, o elo mais fraco? Às vezes você está tentando arrastar. Eu me vi nesse papel como intraempreendedor em algumas empresas. Eu estava tentando puxar uma pirâmide, ou empurrar uma pirâmide. Uhum. Eu estava na velocidade 10 e a empresa não passava da 3. Quem está errado, a empresa ou sou eu? Sou eu. Eu estou desencaixado. Então, eu tinha muito apetite, tinha muita vontade, muita energia, mas a empresa não comportava aquilo. Então, aí, e desculpa dizer isso para você que está aí, você tem duas escolhas. Ou você volta para a velocidade 3, fica tudo bem, baixa a tua inquietação e toca a vida e está tudo certo. E aí você vai ter que gerenciar o teu sofrimento e você vai tentando fazer pequenos passos, pequenas pílulas, ou você sai e busca um lugar que vai acolher a tua inquietação melhor. É tão Uhum. simples quanto isso. É, porque muitas vezes eu vejo pessoas que estão insatisfeitas dentro das empresas e falam, cara, mas ninguém me escuta, a empresa não muda. Às vezes ela não vai mudar. Então você precisa entender, cara, crise, empresa, o que aconteceu? Qual que é a minha capacidade de mudar isso e de ir levando? Não Uhum. deu, vou sair, eu vou ficar. Então, mudar a cultura de uma empresa é muito difícil. Independente do. Porque muitas vezes o presidente, porque a gente sempre fala, o presidente representa a cultura da empresa. Não. Porque o presidente tem o chefe dele. Todo mundo tem chefe. Uhum. Então, o chefe dele pode ser o acionista. E lembrando, uma empresa grande, quanto maior for essa empresa, mais defender ela vai ter que defender. Então, menos afeita à inovação ela será. Então, para mim, a saída para esse tipo de cultura é o 70-20-10. Uhum. Ou o 70-25-5. É você pegar uma determinada quantidade e proteger aquilo. E falar, cara, posso inovar? Eu dou um exemplo concreto. Na HBO, eu estava no Cinemax. HBO, na época que eu estava lá, faturava US$ 1 bilhão América Latina, o Cinemax 25 milhões. Eu cheguei para o presidente e falei, cara, você faturar 1 bi, 25 milhões em 1 bi, é nada. Uhum. Se der tudo errado em 25 milhões, o que vai afetar 1 bi? Muito pouco, na boa. Uhum. Eu não quero arriscar 25 milhões. Me dá permissão de arriscar 1 milhão. O que é 1 milhão e 1 bi? Eu não sei nem fração, aqui deve ser 0,000 pentelho por cento. Nada. Uhum. Então, acho que essas licenças poéticas que você precisa buscar para não mudar. Acho que a gente se coloca muito, eu preciso mudar uma cultura. Ninguém muda uma cultura. Eu acho que você evolui culturas. E Uhum. como é que você evolui?
é fazendo pequenas coisas que dão certo e aí você dobra a aposta. Aí dá certo de novo, você triplica a aposta. Então, quem está em empresas estabelecidas grandes, você tem que fazer isso em pequenos passos. Numa startup, é aquilo que a gente falou. Cara, é É o dia a crescimento. dia, né? Ou você cresce ou você morre. Uhum. Então, aí tem a tolerância ao risco, né? Porque numa empresa, e aí tem N coisas que a gente pode falar dentro de cultura, porque para mim isso tem a ver com modelo de remuneração, tem a ver com estrutura hierárquica versus, né, de uma startup que é mais alocrática, que é mais horizontal. Mas eu diria que, tentando ser bem objetivo na tua pergunta, que eu falei para caramba aqui, empresa muito grande, pequenos passos, testes, mas compromete e segura aquele teste. Deu ruim? Vai, o que, que eu aprendi? Deu bom? Duplica, fala. Sim. Contamina a empresa, contagia a empresa. Eu acho muito legal, e esse ponto de vista que você colocou, né, das possibilidades, a gente está falando, claro, do ponto de vista do profissional, você que está me assistindo aí, que você é assalariado, está trabalhando e tal. Agora, é interessante quando a gente vê isso do ponto de vista da empresa, porque eu acho isso muito engraçado, porque assim, as empresas muitas vezes não olham para quem está dentro, e tá olhando para quem tá fora. Sim. E aí, de repente, contrata um cara de fora. Então você vê muito isso no mercado. Um cara que era de uma empresa, ele sai para outra e volta para que ele tava muito melhor. E é interessante, porque muitas vezes não é um olhar carinhoso para as pessoas que estão dentro, porque muitas vezes tem um pensamento muito conservador e as pessoas saem. E quantas vezes você perde talentos, né? Você perde possibilidades e depois tá ali no outro lado, você fala, putz, olha lá, por que não... Total. E se tem alguém de RH nos assistindo, porque tem muito esse negócio, putz, nossa, mas você tá me deixando aqui meio inquieto, né? Meio inquieta. Gestão de talentos. Muito comum também dentro do que você falou, complementando, repara quantas empresas têm problemas. Putz, eu não sei o que fazer, como inovar, eu vou buscar consultorias, ou gasto uma baita de uma bala para trazer alguém para me dizer o que está aqui dentro. Porque a empresa, ela bloqueia os intraempreendedores. E aí, para mim, está muito no modelo de remuneração. Então, aonde está o segredo para mim no modelo de remuneração? Isso está inclusive no livro, para quem quiser depois expandir descer mais e entender um pouco mais. Os modelos de remuneração que a gente tem na empresa, ela é o seguinte, você tem um salário mensal e um bônus lá no final do ano, que eu estabeleço metas no começo do ano. Qual que é o incentivo para você tomar um risco? Zero. Na verdade, eu estou te desincentivando para tomar um risco. É verdade. Porque você fala, cara, se eu cumprir esse plano de metas que eu tenho, é ruim, eu tenho que ralar, mas eu vou sempre pegar coisas, eu vou sempre olhar o meu mapa, o que eu já fiz no passado. Eu vou testar fazer alguma coisa diferente, porque você vai falar, cara, se eu testar, se der certo, eu vou ser o herói na empresa. Mas o teu medo vai ser, cara, se eu testar der ruim, eu perco o meu bônus e perco o meu emprego, e tomo uma reguada na mão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um colega meu na Diageo, num determinado ano, ele fez o maior sucesso da história de inovação e o maior fiasco. que ano. O que aconteceu? O que você acha que aconteceu no ano dele? Ele foi... Qual que foi ele teve bônus? Não, foi lembrado. Não, ele foi lembrado pelo fiasco. Até hoje, tiram um sarro dele. Que absurdo. Ele fez o maior sucesso de inovação. Brasileiro. Tinha que ser. Então, essa é a mentalidade. Então, o que eu brinco até num artigo que vai sair agora na HSM Management, eu adoraria ver em departamentos de inovação um KPI que fosse, olha, eu quero mensurar as pessoas pela quantidade de hipóteses que ela trouxe ao longo do ano. Prêmio por inovação. A quantidade de erros que ela cometeu. E você dá licença para o erro. Óbvio que você não vai falar, pô, você cometeu 833 erros e não acertou nada. Aí também é ruim, né? Mas dá licença para a pessoa falhar. Então as empresas não dão essa permissão. E o modelo de remuneração é um grande bloqueador. Sim. Aí você pode perguntar, mas qual que é a solução? Cara, a solução para mim é diferimento de bônus. Então eu gosto muito quando você... Isso geralmente tem nos níveis mais altos. Olha, eu vou te dar um pacotinho de ações e você vai poder... eu vou começar a te mensurar por ideias que você tem que vão ter sucesso em 2, 3 anos. Então, o que isso faz? Isso te leva para o risco. Você fala, cara, o risco que eu vou tomar, ele precisa dar certo esse ano, eu não vou fazer. Mas se eu tenho uma janela de 3 anos, putz, vai dar errado, vou falhar, vou recalibrar, vou botar de novo.
Porque o que acontece numa empresa? Você tem ciclos também. Outra coisa é que o RH, a gente faz ciclos, a pessoa vai muito bem num cargo, ela tem um ciclo de 3 anos, ela vai para outra unidade, não tem isso. Uhum. Então, o que você força as pessoas a fazer? A jogar no seguro, no safe. Eu vou entrar, vou cumprir, não vou tomar nenhum risco, vou só em área segura, para me dar bem, cumprir o meu contrato e vou para o outro. Sim. O cara que toma risco, ele só cifo. Porque no primeiro ruim, ele vai lá para trás da fila. Repara, as pessoas, por isso que tem grandes jogadores corporativos. Você fala, meu, é a famosa tartaruga na árvore que a gente fala aí no jargão popular, na conversa do café. Conhece essa? Não, tartaruga na árvore. Porque a tartaruga consegue subir na árvore? Não. Quem que colocou ela lá? Então, são aquelas pessoas que vão crescendo porque ela joga seguro, que são os grandes jogadores corporativos. Não assume muito risco, é um bom team player, mas vai indo. Ela, no jogo hoje, muito demandante do negócio, ela vai levar o negócio para o próximo nível? Não. Ela vai ser boa para a sobrevivência do negócio? Talvez. Talvez. No jogo passado, certamente, porque o mundo mudava de 5 em 5, de 10 em 10 anos. Hoje muda de mês em mês. Uhum. Será que essas pessoas têm um livro, para quem gostar aí desse... Vou fazer outra que eu vou lembrando das coisas. Existe, me falaram isso uma vez, eu achei sensacional. Tem um guia de sabotagem. Sabe que da CIA? Isso é verdade, tá? Tem um livro que é um guia de sabotagem da CIA. Sabe qual que é um dos mandamentos de fazer sabotagem? Qual? Colocar uma pessoa incompetente num cargo alto. Pronto. O que acontece? Ela vai barrar tudo. Sim. É só vocês aí que estão nos escutando já começaram a pensar. Nossa, já nomearam. Calma, para de Já nomear. nomearam. Mas, cara, isso é uma forma de você sabotar o negócio. Totalmente. Então, eu acho que quando a gente faz gestão de pessoas, eu acho que o meu convite aqui, minha provocação é, vamos olhar as habilidades. Às vezes a gente fala, putz, mas aquela pessoa está muito tempo de casa. Cara, mas de repente é uma pessoa muito boa tecnicamente, mas não é a pessoa que vai te levar para o próximo nível. Uhum. Então, como é que você constrói as carreiras em Y, né? Que fala, putz, quem que eu preciso que leve o negócio, que seja a pessoa que está lá, eu vou dar, sabe, 007, licença para matar, eu vou dar licença para errar, boto 10% e falo, essa pessoa que vai ajudar o meu negócio a trilhar novos horizontes. E eu tenho uma galera aqui, que é uma galera mais segura, mais, putz, que olha esse lado, que está ajudando a segurar o negócio. A gente tem que é a organização ambidestra, que é uma organização que é preparada para inovar, mas que tem excelência operacional. Esse para mim, é o sweet spot, mas para isso tem que mudar o modelo de remuneração, um olhar diferente de carreiras, né? Tem que dar espaço para essas pessoas para poderem errar, pegar essa parte de bônus e metas e rever. Uhum. Então, acho que tem um conjunto aí de como a gente olha os recursos humanos. Isso é muito legal. Eu acho muito legal isso, porque faz sentido. Eu gosto das coisas que fazem sentido. Faz todo sentido isso que você está falando. Assim, a gente tem uma estrutura hoje em dia que incentiva a mediocridade. E mediocridade está na média. Eu não sei se é mediocridade, mas é a mesmice. A mediocridade de estar na média. Isso. Medíocre é o cara que está na média. Isso, média. exatamente. O cara está lá sempre a média. Ah, se errei pouco. Se acertei pouco. É sempre uma coisinha assim. E é engraçado, porque o mundo hoje, cara... Não tem tolerância mais com esse tipo de coisa. A gente, hoje, quando a gente consome um serviço, a gente hoje está cada vez ficando mais intolerante. Repara, você pede Uber, se ele dá 12 minutos, o que você faz? Cancela. Se você é mal atendido, você dá nota 3 pro cara. Então, cada vez a gente está mais intolerante. Só que é engraçado, na nossa empresa, ou na empresa quem trabalha, a gente acha que as pessoas estão dispostas a... Não, se eu só dou um passinho aqui, isso que você falou, eu vou ficar na média. Cara, não vai rolar. Então, por isso que eu falo, hoje, não assumir riscos pode se tornar o seu maior risco. O maior risco para o seu negócio. Cuidado.